Graça e paz, amigo, irmãos, eu agradeço a Deus por essa noite, por essa oportunidade que Ele nos concedeu para estar trazendo algo tão importante que é a escatologia. Os acontecimentos dos últimos dias, Deus inspirou, colocou no meu coração para produzir esse vídeo. Eu creio que você que está me ouvindo, você será muito edificado pela mensagem que vai trazer a revelação aqui nessa noite. Os acontecimentos que têm acontecido nos últimos dias na Terra, no planeta, nos chamou a atenção. E Deus abriu uma porta para nós nessa noite. Falar um pouco desse assunto, para não ficar somente naquilo que eu penso. Eu vou ministrar uma palavra aqui que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as tuas obras. Eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então eu entendo nessa noite que a palavra de Deus, o que ela tem revelado nos últimos dias, desde a criação, literalmente tem se cumprido tudo. E esse versículo que Deus deu para nós, dar início a esse trabalho escatológico, ele é um versículo muito poderoso, que diz Jesus: Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as tuas obras. Eu quero que os irmãos entendam o que é galardão. Galardão, primeiramente, é uma palavra de recompensa. Para você ter uma ideia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, disse que sem fé é impossível agradar a Deus, que Deus é galardoador de todo aquele que o ama. Então, a recompensa para todos aqueles que buscam a Deus. Para mim falar de galardão, eu vou ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Jesus guarda a coroa da vida para todo aquele que o ama. Então, a recompensa, uma coroa da vida. Se você ama Jesus, literalmente você vai receber essa coroa. O apóstolo Paulo, em Timóteo capítulo 4, também lhe diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então o apóstolo Paulo ali está sendo bem enfático. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça. Então a recompensa para todos aqueles que são fiéis ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, 16, disse que a coroa da incorruptibilidade, as pessoas que não se corrompem, perante a caminhada, ela recebe uma recompensa da parte de Deus. Eu quero falar nessa noite que Jesus disse na sua palavra, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as tuas obras. Eu olho para essa palavra, a primeira coisa que vem a me chamar a atenção, Jesus está dizendo: eis que cedo eu venho. Isso mostra que Jesus está voltando. E o objetivo dele voltar é para buscar a tua igreja. Se alguém chegar aqui nessa noite e perguntar para mim: o que eu tenho de fazer para herdar o reino do céu? O rei Davi, no Salmo 15, ele tinha essa indagação, uma preocupação. Eu creio que na mente dele vinha um pensamento constantemente dizendo: o que eu farei para herdar o reino do céu? E ele fez essa pergunta a Deus. E a revelação foi o seguinte para Davi, Salmo 15. Ele perguntou: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo, no monte Sião? E a resposta de Deus disse o seguinte: que tem mão limpa, coração puro, que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem defama o seu próximo escondida. Se você fazer uma comparação, um paralelo, o Salmo 24 fala a mesma coisa. Então é o perfil do ser humano que vai entrar no céu. Então, se você perguntar para mim aqui hoje: quem vai entrar no céu? Primeiro, mão limpa, não rouba, coração puro, não defama, não fala mal de ninguém, não é vingativo. Se eu não defamo, não falo, não uso de injustiça com ninguém, é o perfil de uma pessoa que vai morar no céu. Mas quais são as características? Se nós olharmos as características, nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 7, capítulo de Mateus, capítulo 7, diz o seguinte: nem todos que diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Esse é o perfil. Muitas das vezes a gente encontra com muito ser humano na rua, no trabalho, na escola,
nas suas atividades do dia a dia, você pergunta para ele, você acredita em Deus? Ele vai responder sem duvidar, eu acredito em Deus. Mas acreditar em Deus não quer dizer que nós seremos salvos por isso. Há uma condição, a característica. Nem todo que diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então vamos ver mais uma característica. Está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquele que vive no Espírito não há condenação, mas aquele que vive segundo a carne já está condenado. Então a primeira característica, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Segunda característica, eu tenho que viver em Espírito, procurar viver em Espírito. Terceira característica, Hebreus capítulo 12, versículo, se eu não me engano, 8 ou 6, está escrito o seguinte: seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Altíssimo. Então, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é eterno, Deus é amor. Mas a única característica que Deus pede para mim e para você diz o seguinte: seja santo porque eu sou santo. Então nós estamos falando hoje das coisas que sobrevirão ao mundo. Nós estamos falando dos acontecimentos que tem acontecido na humanidade hoje. Se alguém perguntar para mim quais são os sinais da volta de Cristo, se nós olharmos, os discípulos estavam preocupados, eles fizeram essa pergunta ao Senhor: Senhor, quando vai suceder essa coisa? Quando vai ser o fim de tudo? E Jesus lá em Mateus capítulo 24, ele disse que haveria fome, terremoto, haveria peste, pandemias, haveria rumor de guerra. Todos os sinais voltados para a volta de Jesus já concretizou todo. Eu vou até um pouco mais além. Existem 5 mundos, mas eu gostaria de falar 4 especificamente. Sinais no mundo social. A gente está vivendo uma sociedade hoje totalmente troca de valores. E uma das condições hoje, até os pais hoje têm dificuldade de criar os seus próprios filhos, porque há uma troca de valores. A Bíblia diz no livro de, se eu não me engano, Tessalonicenses, que nos últimos dias os homens seriam prejuiciosos, inimigo do bem, desobediente pai e mãe, avarentos. Então nós estamos vivendo uma geração totalmente distorcida. Essa é a primeira característica. No mundo social. No mundo social, se a gente vê a nossa sociedade, ela está corrompida de tal maneira, eu poderia comparar ela como Sodoma e Gomorra, talvez até pior. Por quê, irmãos? Um dos sinais que mostra da volta de Jesus está no mundo social. Hoje, se uma pessoa vai vender qualquer coisa, tem que botar uma mulher de biquíni. O que tem mulher de biquíni com cerveja? Por quê? A sociedade está totalmente conturbada, está distorcida. Os valores morais estão em decadência. Isso é um sinal da volta de Jesus. Segundo sinal da volta de Jesus no mundo político. Houve um tempo que os políticos, eu, por exemplo, como eu sempre gostei de partido, na década de 80, por exemplo, eu poderia definir literalmente o que era um partido PMDB, porque eu sabia que era um partido. Hoje ninguém sabe mais o que é um partido. Hoje tem um político, tem uma liderança, porque nos últimos dias haveria sinais no mundo político. Tudo que eles fazem às escondidas hoje nos telhados estão sendo revelados. Então, político, você que está me ouvindo hoje, não importa, aquilo que você escondeu vai ser revelado, porque a gente está vivendo os últimos momentos da humanidade na Terra. Então tem os sinais no mundo social, no mundo político e no mundo também biológico. O que é o mundo biológico hoje? O mundo biológico enquadra tudo que diz respeito aos seres vivos. Se nós olharmos hoje, está acontecendo uma pandemia nos 4 cantos do globo, pessoas estão morrendo por causa desse vírus chamado coronavírus, que é um dos sinais do mundo biológico. Se a gente olhar para o mundo biológico hoje, assim como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz, assim como a mulher está perto de dar luz, ela começa a ter a contração. Então a Terra hoje está mostrando essa contração. Quando vai chegando o fim dos 9 meses, a contração aumenta. Por quê? Está perto da criança nascer. O que eu entendo com isso? Os sinais no mundo biológico, que é o sinal da natureza, todos eles estão acontecendo. Sempre houve terremoto, mas agora a tendência aumentou muito o número de terremotos, porque isso é um sinal da volta de Cristo. Então nós temos os sinais no mundo social, no mundo biológico, no mundo político, e nós também temos sinais também no mundo religioso. O que é o mundo religioso, irmão? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria levantar-se muito falso líder, muito falso profeta, enganarão a muitos. Se a gente olhar para a sociedade hoje, o que não falta hoje é porta de engano. Então, infelizmente, a gente está vivendo a decadência espiritual, porque é um sinal
no mundo espiritual. A igreja está perdendo a tua essência, que é a espinha dorsal, a qual o apóstolo Pedro, quando ele foi a pedra angular que fundou a igreja, ele deixou a igreja com as características de Jesus Cristo. Mas assim como a espinha dorsal foi saindo ramificações, e hoje a igreja, o que aconteceu? Ela está perdendo a essência da santidade, do amor ao próximo, sinal no mundo religioso, no mundo espiritual. O que eu entendo com isso? Todos os sinais da volta de Jesus já aconteceram. Só para acrescentar para você ter uma ideia, o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz o quê? Que nos últimos dias a ciência, ela multiplicaria de tal maneira que o homem correria de um lado para o outro. O que aconteceu, irmãos? Agora, recentemente, eu fiquei sabendo que um médico francês, ia operar um cidadão russo, porque ele tinha uma doença degenerativa e ele estava condenado à morte. Por isso, ele ofereceu para fazer um transplante de cabeça. O que eu entendo com isso? Quando eu olho para um homem, pode tirar a cabeça de um e botar no outro, eu vejo que a ciência não tem para onde ir mais. Se nós olharmos para trás, há 30 anos atrás, a gente via filmes que eram ficções. A nave saindo da Terra e indo para o espaço. Hoje não. Projeto para 2030 é o homem pisar em Marte, fazer uma estação em Marte. Então, o que eu entendo com isso? Sinais, a ciência já multiplicou. Onde que tinha que se multiplicar, já multiplicou. Recentemente foi lançado um robô que tem traço, personalidade, que pensa por si próprio, responde por si próprio. E, não sei, de repente você já deve ter conhecido, falar sobre esse robô. Esqueci o nome dele no momento, mas não veio o caso. Eu quero que você entenda que o mundo, sinais que a Bíblia diz, Daniel, nos últimos dias, a ciência ia evoluir muito. Sinais da volta de Cristo. Mas os sinais mais graves da volta de Cristo está, se eu não me engano, é Tessalonicenses, que diz que muitos se apostatarão da fé. Ou seja, a pessoa que outrora teve encontro com Jesus e hoje está vivendo um período de mornidão. Então a gente está vivendo a última igreja da terra, que é a igreja Laodiceia, que é a igreja morna. Se a gente olhar para a Europa hoje, que foi o berço do cristianismo, hoje se tornou a Europa, literalmente, ela está passando por uma apostasia muito grande. As pessoas estão apostatando da fé. Então você que está me ouvindo hoje, a natureza já deu sinais, o mundo político já deu sinais. Todos os lugares que nós olhamos, já os sinais estão concretizando com clareza. Então Jesus está mostrando que ele está à porta. Se Jesus está à porta, a gente tem que entender, tudo que foi escrito na Bíblia está acontecendo literalmente. Todos os sinais já aconteceram. Hoje o que nós estamos esperando está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz o seguinte, que ao soar da voz de trombeta, como o som de arcanjo, quando a trombeta soar, o Senhor vai aparecer nos ares com teus anjos, para buscar a tua igreja. Quando a igreja for arrebatada nos ares com o Senhor, vai acontecer uma coisa extraordinária, irmãos, porque se você tem literalmente servido a Cristo, há uma recompensa para quem serve a Cristo. Se nós olharmos para a sociedade hoje, ninguém está como o dia de Noé. Casava-se, dava o casamento, cada um faz os seus afazeres, mas Jesus não vai avisar o momento que ele vai chegar. Assim será como um ladrão. Então hoje o Senhor está falando conosco com mais um alerta, que a trombeta está próxima de se soar, de ser acionada. A igreja será arrebatada. O que é arrebatamento? Talvez você nunca ouviu essa palavra. Arrebatamento é uma palavra dada que quando o Senhor vier buscar a tua igreja, aqueles que estão servindo a Cristo serão transformados para entrar no céu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Daniel capítulo 10, se eu não me engano, está escrito 10 ou 12, diz assim, um ressuscitarão para a vergonha eterna, o outro para a glória eterna. Então vai haver dois tipos de pessoas que vão ressurgir, ou seja, que já morreram, vão ressuscitar. Primeiro vamos ressuscitar para ser transformada, para encontrar com o Senhor nos ares. Isso eu entendo para você que existe 3 mortes. Eu gostaria de explicar as 3 mortes. Existe morte espiritual. Jesus estava pregando, um certo jovem aproximou dele e Jesus falou, venha após mim.
Ele disse, primeiro eu vou enterrar meus pais. Ele estava se justificando que ele tinha que ficar com os pais dele. Depois que os pais dele falecessem, ele ia seguir Jesus. Mas Jesus disse assim, deixa os mortos enterrar os mortos. Então Jesus deixou bem claro que nós somos ser tricotômico. Corpo, alma, intelecto, emoções, desejo, sentimento, alma e espírito. Você é um ser tricotômico. Então, quando você aceita Jesus, o seu espírito começa a ser recriado. Ele começa a ser nutrido pelo próprio Deus. Como assim, pastor? Como assim? Então, você alimenta o seu corpo físico com arroz, feijão, bife, macarronada, estrogonofe, enfim, corpo físico. Mas o corpo espiritual só pode ser alimentado de uma maneira. É quando você tem comunhão, quando você faz parte da igreja, que é a igreja de Cristo, quando você está na casa do Senhor, você alimenta o seu corpo espiritual com louvor, com adoração, com jejum, com palavra de Deus, com separação, com santidade. Isso alimenta o teu espírito. Seu espírito começa a ser recriado por Deus. E a terceira parte, corpo e alma e espírito. Então, existe morte física, existe morte espiritual, existe morte física. O que é morte física? Morte física, se uma pessoa morre literalmente, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus e a sua alma vai ser recriada, vai receber um novo corpo. Um corpo para viver toda a eternidade. E a terceira morte, que nós vamos entrar lá na frente, que é chamado juízo final, que é a palavra chamada, a tradução quer dizer desgraçado. A tradução no original quer dizer banido da presença de Deus. Então nós não devemos chamar ninguém de desgraçado. Primeiro você está expulsando ela da presença de Deus, que é a terceira morte que a pessoa recebe depois do julgamento, do juízo final. Então se a trombeta do Senhor soar hoje, quem morreu em Cristo, eles vão ser arrebatados nos ares com Deus. Essa terra está tão corrompida que há um bom tempo tem passado o filme de extraterrestre, de pessoas que sumiram da terra. Infelizmente a mídia vai falar o quê? Quando a igreja for arrebatada, a mídia vai dizer o seguinte: pessoas foram raptadas por ser do espaço, ou seja, foram para outro planeta, não importa. Na realidade, o grande acontecimento é que Jesus vem buscar a tua igreja. E uma grande parte da sociedade vai sumir. Quando a igreja for arrebatada, vai acontecer no céu duas coisas importantes. Está lá em Apocalipse capítulo 19, que é chamada a borda do Cordeiro. O que é a borda do Cordeiro? A borda do Cordeiro é uma grande festa que vai ter no céu, de comemoração. Porque Jesus disse, ó, cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as tuas obras. Há uma recompensa, há um prêmio para aquele que foi arrebatado em Cristo. Esse prêmio se chama, chamado a borda do Cordeiro, que vai haver uma festa no céu com todos os salvos. Importante, eu não estou nem preocupado com o galardão, mas eu quero estar lá. Porque eu sei que quem ficar nessa terra vai pagar um grande preço. Queridos amados irmãos, se a trombeta soar, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a borda do Cordeiro. Segunda coisa que vai acontecer no céu, chamado Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, cada um será julgado segundo as tuas obras para receber a sua recompensa mediante as tuas obras. Para você ter uma noção, muitas das vezes você não dá conta, mas a terra já foi subjugada várias vezes. O primeiro julgamento que houve no universo foi quando a primeira terra que era fornada, a primeira terra que era feita por minério, topázio, ouro, ali existiam os anjos na primeira terra, a qual os anjos, liderado por Lucifer, se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, ele recebeu sua sentença. Foi o primeiro julgamento, que é a queda de Lucifer na terra. Ali houve a terra caótica, depois disso. Segundo julgamento que houve, foi no jardim do Éden, de Adão e Eva, que Jesus, o próprio Deus, à tardezinha, ele sempre vinha para conversar com Adão e Eva, mas infelizmente ele deixou uma ordem ali. Aqui tem a árvore do bem e a árvore do mal, a árvore do conhecimento. E deu uma ordem para não tocar na árvore. Se você tocar, você vai morrer. Mas, infelizmente, a serpente induziu Eva. E ela, infelizmente, comeu do fruto, desobedeceu a Deus, juntamente com Adão. E os dois foram punidos. A punição da sentença de Eva é para quando ela, no momento de dar a luz, é ter dor no parto. E a punição, a sentença de Adão, que ele era um ser eterno,
a morte ia entrar na humanidade e ele tinha que viver do suor das tuas mãos. Segundo julgamento, a gente não dá conta. Terceiro julgamento que houve na terra está em Gênesis capítulo 6, quando Deus arrependeu de ter feito o homem. Queridos amados irmãos, a humanidade é a obra-prima de Deus. Tem algo que Deus tem prazer, é quando ele criou o homem. Deus estava feliz com isso. É tipo o pai quando um filho nasce. Deus estava regozijando com aquilo, estava feliz, porque é a obra-prima. Deus criou os animais, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para acontecer esse fato, tudo que me chama a atenção, eu fico imaginando a cena. Livro de Gênesis, capítulo 6, a Bíblia relata que os filhos dos homens conheceram, os filhos de Deus conheceram os filhos dos homens. Nasceram homens extremamente ruim, maligno, extremamente rebelde. Eu creio que Deus olhou para a humanidade, não havia bondade, era extrema maldade humana. E tanto é que foi uma cena que pela fé eu posso imaginar Deus coçando o seu cabelo branco, mostrando santidade e eternidade. E doeu o coração de Deus essa frase: eu arrependi de ter criado um homem. Mas havia um homem chamado Noé, com a sua família, e Deus tinha um plano B. Por meio de Noé, ele preservou a raça humana, mas a terra foi subjugada em Gênesis capítulo 3. Então eu quero que você entenda que já houve o julgamento de Lucifer, o julgamento de Adão e Eva, houve o julgamento do próprio Noé. E o quarto julgamento foi, eu não vou nem citar esse, eu vou citar o julgamento do pecado, porque por intermédio do pecado entrou na humanidade, toda a raça humana estava debaixo do juízo. Mas Deus, e antes dele criar o mundo, ele já tinha o plano B, chamado Cordeiro. Cordeiro vem pagar o preço, que é chamado Jesus de Nazaré. O pecado foi subjugado, porque tudo aquilo que nos condenava ao inferno, a Bíblia diz que foi cravado na cruz de Cristo. Eu quero que você entenda que a terra já foi subjugada várias vezes. Mas o último julgamento que vai ter agora, na nossa era, na nossa geração, é o julgamento das nações. Que julgamento é esse? As nações serão julgadas por causa do pecado, da rebeldia. Só que a igreja foi arrebatada, está no céu com Deus. E agora está tendo o tribunal de Cristo. Quem está salvo com Cristo está bem, porque está recebendo a tua recompensa. Mas quem ficou aqui na terra, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: essa terra que você está vendo aqui não vai ficar raiz nem ramo, porque a terra está reservada para ser abrasada pelo fogo. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas assim como no dia de Noé, nunca tinha chovido na terra. Noé construiu a arca durante 100 anos, mas no término desses 100 anos, Noé entrou na arca com a sua família. E assim nos nossos dias, como foi no dia de Noé, casa se dá em casamento, cada um está nos seus afazeres, mas repentina destruição virá sobre a terra. Enquanto lá no céu as pessoas estão recebendo a sua recompensa por permanecer firme na presença do Senhor, aqui na terra vai acontecer muita catástrofe, irmãos. Ali no livro de Apocalipse, a partir do verso capítulo 16, quando a igreja estiver no céu, a primeira coisa que vai acontecer na terra vai ser a aliança do anticristo com Israel. Israel, literalmente, é o relógio escatológico da parte de Deus. Quando isso acontecer, o anticristo faz uma aliança com Israel, a besta que sai do mar, 7 chifres, com 10 diademas, e ele vai reinar durante 7 anos. Escuta o que eu vou te dizer. Se o arrebatamento acontecer hoje, a terra vai ter 7 anos apenas, que são a semana de Daniel, que são 7 anos. No período de 7 anos, o anticristo vai resolver o problema da humanidade, porque literalmente ele vai ter poder durante 7 anos. E nesse período ele vai fazer uma aliança com Israel. E nesse período eu quero que você entenda o seguinte: Satanás vai estar 7 anos na terra. Se a pessoa não foi arrebatada com Cristo, você que está caminhando, você que já ouviu a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é permanecer firme. Por quê?
Jesus vai vir buscar uma igreja lavrada e remida pelo sangue do Cordeiro. E muitas das vezes as pessoas não estão dando conta, não estão levando isso a sério. Em Mateus capítulo 25 diz que existe dois tipos de noiva na terra. Capítulo 25. 5 era prudente, 5 era louca. O que são prudentes? Prudente é aquela que literalmente tinha compromisso, que numa igreja só por ir, como hobby de fim de semana, mas ela tinha azeite na tua lâmpada, tinha azeite na sua candeia. É uma noiva que estava preparada literalmente para encontrar com o noivo. E essa noiva, quando o arrebatamento acontecer, ela vai estar preparada. Mas a Bíblia também diz que existe 5 tipos de noiva que são loucas. Ela vai na igreja, não tem compromisso, não obedece ninguém, vive a sua própria vida, tem a sua própria ideologia. Escuta o que eu estou dizendo. Jesus está à porta. Se Jesus voltar hoje, se você não tem compromisso com Cristo, você vai perder a tua salvação. Durante 7 anos nessa terra, metade de um tempo, vai haver aqui na terra, chamado 2 testemunhas. Alguns defendem a tese que essa testemunha é Elias e o outro Enoque, que vai estar aqui representando o céu, pregando durante 1270 dias, que são a metade de um tempo. Essas 2 testemunhas vão testemunhar sobre o acontecimento, sobre Deus, e elas vão ser literalmente rejeitadas. Essas 2 testemunhas vão pregar durante 3 anos. No fim desses 3 anos, elas vão ser assassinadas, porque vai ser dado poder para o anticristo para tirar a vida delas. Elas não vão poder ser enterradas, elas vão ficar expostas numa praça, mas após 3 dias, o Espírito de Deus vai entrar nelas, vão receber vida. Elas vão ressuscitar e elas vão subir nos ares, vão sumir. Só que depois que essas testemunhas foram tiradas da terra, vai entrar um período sombrio na terra, que são Apocalipse capítulo 16. O anticristo vai quebrar a aliança com Israel, porque ele vai sentar no templo, ele vai querer ser adorado como Deus. Judeus não adoram imagem nenhuma, muito menos o homem. E vão quebrar a aliança com o anticristo, então vai haver uma quebra de aliança. Aí começa um período caótico na terra, que é Apocalipse capítulo 16, que diz que são os flagelos que Deus vai derramar sobre a humanidade. Escuta o que eu estou dizendo. A igreja vai ser poupada disso. Porque lá no livro a carta de Laodiceia, que Jesus disse: eu sou a porta que eu fecho ninguém abre, e a porta que eu abro ninguém fecha. Ele disse assim: eu vou guardar a voz do dia da provação. Ali entendo que literalmente Deus está nos guardando. Ele vai nos guardar da grande tribulação. Que tribulação é essa? Essa tribulação é consequência do pecado. Essa tribulação vai acontecer de tal maneira que todos aqueles que estão sobre o globo vão ser penalizados por essa tribulação. Primeiro, o que vai acontecer? Quando a igreja foi arrebatada, desde a criação da humanidade, o Espírito de Deus está no nosso meio. Ele controla tudo, ele controla a maldade, controla tudo.